Fala galera, paz do Senhor, saudade de vocês, mas mais uma semana aí estamos juntos, ministrando a nossa célula, estando em comunhão, mais unido do que nunca, né? A distância não tem afetado a comunhão, não tem nos distanciado do propósito, que é adorar o nome do Senhor, fazer o nome dele conhecido. E eu quero ministrar uma palavra para você nesse dia, a palavra da célula, a palavra que nós temos estudado como igreja. E a palavra está lá em Mateus, capítulo 4, versículo 18 e 19, que diz assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhe: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. A lição da célula dessa semana fala sobre lançar as redes. Lançar as redes para pescar homens. Jesus falando com eles que ia fazer deles pescadores de homens. Mas aqueles homens já eram pescadores. A profissão dele era pescar, era ir para o mar, pescar. Tinha todo o talento da profissão. Um pescador é um profissional que utiliza várias ferramentas como o anzol, a vara de pescar, as redes, o barco de pesca e tantas outras coisas que é utilizado numa pescaria. A gente que faz por hobby, esse final de semana mesmo estava com a família, a gente estava lá, o pessoal decidiu pescar, mas a gente não é profissional, mas um pescador mesmo, ele tem toda a estrutura, toda a ferramenta, ele sabe a hora de lançar a rede, onde lançar a rede, e sempre, quando ele sai para pescar, ele tem essa convicção que vai voltar cheio de peixe, vai voltar com o seu sustento ali em mãos. E Jesus, ele fala com aqueles homens que ia fazer deles pescadores de homens. Jesus, como o pescador dos pescadores, usa uma isca, que é a própria profissão, que é o próprio hobby daqueles homens, para poder trazer eles para o reino, para pescar homens, para pescar pessoas, para trazer pessoas para o reino dele. E 4 características de um pescador que a gente precisa observar para poder também ser um bom pescador de homens, porque Jesus, ele nos convida nesse dia para a gente lançar a rede, para a gente buscar pessoas, para a gente trazer essas pessoas para o reino de Deus. O peixe aí que está dizendo, lançar a rede ao mar, tudo traz o sinal de pessoas, faz uma analogia a pessoas. Então a gente precisa entender que tem estratégias, tem ferramentas para a gente trazer pessoas para o reino de Deus. E a primeira característica de um pescador é ter o equipamento certo. Ele precisa ter as ferramentas ali. Mesmo que às vezes a gente vê alguns filmes ou até mesmo em algumas tribos indígenas aí, as pessoas pescam com lança, pescam com a mão, algo mais primitivo. Mas o normal, o mais fácil é ter os equipamentos certo, varas, anzóis adequados, o barco, etc. Às vezes a pessoa não tem o barco, não tem como ir e não consegue alcançar os grandes cardumes, os lugares onde tem vários tipos de peixes. Então a primeira característica, a gente precisa ter equipamentos corretos, equipamentos certos. E na vida espiritual aí, para a gente ser um pescador de pessoas, a gente precisa de Bíblia, precisa de oração, de treinamento evangelístico e etc. A gente precisa de conhecer a palavra de Deus, a gente precisa de treinamento em Deus, na vida cristã. Você precisa de alguém para te discipular, alguém para poder te enviar, para poder te capacitar para poder fazer algo. Então, a primeira característica de um bom pescador é isso. Ele tem todas as ferramentas corretas. Tem muita gente aí saindo para pescar homens,
mas ainda não tem nenhum tipo de ferramenta em mãos, não conhece nem a palavra de Deus por completo, né? Não estou dizendo que isso seja um empecilho de você pregar o evangelho, né? O que você sabe, você abençoa muita gente, mas quanto maior o seu conhecimento, maior a sua influência. Quanto mais você adquire conhecimento, maior a influência que você tem. Tem gente que não tem buscado conhecimento, não tem buscado a Deus em oração e quer alcançar muita gente, quer alcançar multidões, né? Então, a gente precisa aprender a ter equipamentos corretos. A segunda coisa é ter a isca certa. Cada tipo de peixe precisa de um tipo de isca, né? Se você pesca igual eu falei no começo, a gente pescando por hobby esse final de semana, o pessoal usou a minhoca, mas a minhoca é para pescar lambari, peixes pequenos, né? O máximo ali uma cará. Mas se você quer ir alto mar, pescar grandes peixes e tudo, às vezes você usa sardinha, você usa rações, né? Eu não conheço muito de pesca, mas eu já vi algumas coisas. Então, cada tipo de peixe precisa de uma isca certa. Então, às vezes você quer pregar para o seu bairro aí, um bairro que tem muita prostituição, tem muito, né, assalto, você quer pregar para essas pessoas que estão na vida do crime e tudo, né? Você precisa de ter uma isca, de ter algo chamativo para aquelas pessoas, né? Se você vir com vocabulário bem evangélico, assim, quer dizer, você às vezes vai afastar essas pessoas, vai afastar esse tipo de peixe, né? Você tem que chegar com estratégias para ganhar essas pessoas. Paulo diz isso, né? Paulo falou que fazia de tudo para ganhar todos, né? Ele fazia de judeu para os judeus e tantas outras coisas que ele falou lá. Ele tinha estratégia para cada tipo de pessoa. Então a gente precisa ver o ambiente. Às vezes você quer ser um cristão, um cara que só fala da Bíblia no seu local de trabalho, que ninguém é crente e você não quer saber de nada, tudo que as pessoas falam, você critica, você condena e quer ganhar essas pessoas, não vai ganhar, né? Você tem que ver o que atrai eles, entrar no assunto e levar Cristo até eles. A gente precisa aprender a pescar pessoas, precisa ter iscas certas para pescar as pessoas. Peça sabedoria a Deus, peça estratégia para Deus. Esse tempo de pandemia é uma oportunidade de a gente evangelizar, enviar vídeos, enviar lives, mandar palavras de Deus. As pessoas estão conectadas 24 horas, as pessoas estão ficando em casa, estão buscando alimento onde tem, as pessoas estão com fome de Deus, estão com sede da palavra de Deus e você é instrumento para isso. Então a segunda coisa é ter o tipo de isca certo. A terceira característica é ter paciência. Às vezes você já abriu uma célula, às vezes você tem pregado para a sua família, às vezes você tem falado de Jesus no seu trabalho e nada acontece, mas um pescador ele tem paciência. Ele joga lá, às vezes o peixe come a isca dele e vai embora, só aproveita dele. Quem sabe alguém aí já só aproveitou das suas palavras, da sua boa vontade, da sua ajuda. Mas você precisa ter paciência, coloca a isca de novo no anzol e joga de novo, espera o momento certo, é ele quem faz. A Bíblia fala que uns plantam, outros regam, mas é Deus que dá o crescimento. Você está fazendo a sua parte na obra de Deus, fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, que é pregar o Evangelho, mas tenha paciência, espera no Senhor. Não sei quanto tipo de peixe que ele preparou para você. Deus, ele capacita cada um de nós, ele dá talentos a cada um de nós de forma diferente, mas a gente é pescador de homens. Você é pescador de homens. E a quarta característica é gostar de pescar. A gente precisa gostar de pessoas. Sim, sinceramente, eu, para pescar mesmo, como hobby, eu não gosto muito, não tenho muita paciência, mas no espiritual, para pessoas, você precisa aprender a pescar. Você precisa querer gostar. Se você não gosta, busque a gostar. É o segredo que tem.
para implantar o reino de Deus, para fazer o nome dele conhecido, para cumprir o seu propósito como filho de Deus aqui, para cumprir o ID dele, você precisa gostar de pescar, você precisa gostar de evangelizar, de pregar a palavra de Deus. Não seja um crente 007, que ninguém sabe que você é cristão. Às vezes você pensa que está no evangelho só para o seu benefício. Não, Deus te chamou para ser pescador de homem, para poder levar a palavra dele, para ser um agente dele aqui na terra, para ser um soldado no exército dele. Então ele conta com você. Deus não te salvou apenas só para fazer bem para você, para te fazer mimos, para te dar mimos, para te abençoar. Ele te salvou para fazer um exército forte, para construir uma família. E ele ainda não parou de construir essa família, ele quer salvar mais pessoas. Então seja um pescador de homens nesse tempo. E para concluir, Jesus não disse nada estranho àqueles homens, e sim algo que eles sabiam bem: pescar. Precisamos gostar de pescar. Por isso não é um pedido, mas uma ordem divina. É a ordem de Deus, é mandamento de Deus. A gente precisa amar as pessoas, a gente precisa evangelizar as pessoas. Jesus ele deixou a grande comissão, que é ir por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos, né? Então a gente precisa usar esse tempo em casa, e esse tempo que a gente tem tido para refletir, para escutar a voz do Espírito Santo, para ver o que o Espírito Santo tem para nós nesse novo tempo como igreja. Mas a comissão não muda, é pregar o evangelho, é fazer discípulos, é ensinar a palavra, é alimentar as pessoas. Então usa as estratégias, busque em Deus, busca no que ele já falou. Como ele disse ali, vocês são pescadores de homens. Então faça de tudo para ganhar alguns. Envia essa célula para um amigo não crente, para um casal não crente, nossa célula de casais. Alguém que às vezes está precisando, só conta problema, está brigando com a esposa, você sabe dos problemas, envia as lives do pastor, envia quando entrar o nosso culto online, o culto dos teens, o culto da juventude, o culto da igreja, né? Manda coisas boas, alimento sólido para as pessoas, mas seja um bom pescador. Que Deus abençoe sua vida. Meu desejo é que mais breve possível nós estejamos juntos, abraçando uns aos outros, fazendo o nome de Deus conhecido, implantando o reino de Deus, abençoando os casais, abençoando as famílias da IPV, da juventude. Que Deus te abençoe. Quero orar por você. Se você puder ir na sua casa, feche seus olhos. Deus, eu quero te louvar, Senhor, por esse momento. Clamar, ó Deus, que o Senhor nos torne pescadores de homens, ó Deus, que o Senhor nos aperfeiçoe, ó Deus, nessa jornada, nessa profissão que o Senhor nos deu, que o Senhor nos comissionou, ó Deus, que nós possamos ter estratégias, ferramentas, amor, Senhor, por vidas, ó Pai, e que o Senhor mesmo, ó Deus, venha nos mostrar onde estão os peixes, ó Deus, como o Senhor fez naquela noite, ó Deus, que eles não pescaram nada e o Senhor mandou voltar e jogar a rede, e sob a Tua palavra vieram muito tipo de peixe, Senhor. Nós, ó Deus, às vezes queremos tantas coisas, a gente luta tanto por nossa célula, por nosso grupo, por nossa igreja, Senhor, mas às vezes a gente não tem paciência de esperar, ó Deus, que o Senhor possa nos direcionar, nos abençoar, Pai, nos fazer verdadeiros pescadores de homens. Eu quero abençoar cada família aqui representada, que o Senhor, ó Deus, venha abençoá-lo com saúde, com paz, com prosperidade, Senhor. Dê uma semana de vitória, dê uma semana cheia da Tua presença, Senhor, e, ó Deus, desperta esse chamado evangelístico no coração de cada um. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tamo junto, valeu.